Herzlich Salut, Citizens of the New World. Olá pessoal, eu sou André Barbieri e esse é o nosso Espectro do Comunismo, segunda fase. Você que já pôde acompanhar o episódio introdutório dessa nossa nova etapa, viu que a gente vai tratar de conceitos e temas históricos da Revolução abordados pelo marxismo, uma continuação com um aprofundamento teórico daquilo que a gente fez na primeira fase do nosso programa. Se você chegou até aqui por uma compreensão individualizada sobre as lutas de classes na França e os efeitos do pensamento político do Marx sobre esse processo, eu prometo que o aproveitamento vai ser completo, o episódio é autossuficiente, vai cobrir com detalhe a combinação histórica com o conceito da política no Marx a partir de 1848. Mas, para quem tiver um tempinho extra, eu recomendaria considerar seriamente visitar a nossa página do Ideias Esquerda para assistir ao primeiro episódio, que se chama Os 7 Pilares do Pensamento de Marx, porque ele ajuda a ter uma ideia e uma visão mais abrangente sobre os vários temas que a gente vai tratar aqui no nosso canal. Bom, eu vou explicar então o que a gente vai fazer aqui nos próximos episódios. É o seguinte, nós vamos acompanhar o processo de evolução da concepção do Marx sobre o Estado em 3 partes, tomando cada uma das principais obras históricas do Marx sobre a França, até como uma homenagem a esse grande processo de luta de classes que a gente teve na França contra a reforma da Previdência do Macron, uma homenagem aí, colocando o Marx no contexto desses grandes processos de luta para entender a evolução do pensamento dele sobre o Estado. Então, nesse primeiro momento, a gente vai abordar a obra Lutas de Classes na França, de 1848 a 1850, e em seguida a gente vai tomar o famoso 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que foi escrito em 1852, e por último a gente vai abordar o escrito do Marx sobre a Comuna de Paris, que se chama Guerra Civil em França, foi escrito em 1871. Bom, se você ainda não conhece essas obras, não precisa se preocupar, eu tenho certeza que vai ser uma grande descoberta pela qualidade narrativa e literária do Marx e um incentivo para ler a própria obra em si, que é insubstituível. E se você já leu, com certeza vai aproveitar esse episódio para revisar tópicos, revisitar conceitos dessas obras que, como eu disse no episódio inaugural, mostram como Marx pensava a história como um processo aberto e a revolução como uma possibilidade histórica concreta. Bom, vamos então começar pela obra As Lutas de Classes na França, esse livro aqui, que foi editado também pela Boitempo, que é uma publicação que foi realizada pelo Engels. O Engels publicou em um volume só esses escritos, que são artigos que o Marx tinha escrito para a Nova Gazeta Renana, que foi um jornal editado pelo Marx e pelo Engels entre 1848 e 1849, justamente no meio desses grandes processos de revolução e contra-revolução na Europa, sobre os eventos revolucionários aqui, especialmente na França. O jornal tratava sobre outros temas, o Engels estava dedicado ao acompanhamento da luta de classes e da guerra civil na Hungria, porque esses processos abriram na Europa uma onda de revoluções que ficou conhecida como a Primavera dos Povos, até a insurreição de junho, dos operários de Paris, que foi um marco culminante dessa onda. E num segundo momento, Marx descreve os efeitos da derrota da insurreição de junho, passando pelas disputas entre o Luiz Bonaparte e a burguesia republicana de 1849 a 1850. Nós vamos aqui abordar centralmente o período que vai da Revolução de Fevereiro de 1848 em Paris até a derrota da insurreição de junho, nesse mesmo ano de 1848, e como conclusão, a gente vai dar uma olhada na definição de Estado que o Marx tem nesse estágio da evolução do seu pensamento. Le peuple ne veut pas la régence, il veut la république! Bom, gente, esse documento é muito valioso porque é a primeira revolução que o Marx e o Engels viram nas suas vidas. Imaginem só que o Marx tinha 29 anos quando se deram esses acontecimentos. Ele morava em Bruxelas, na capital da Bélgica, no momento da escrita do Manifesto Comunista, que a gente poderia localizar entre dezembro de 1847 e o início
de fevereiro de 1848. Inclusive, praticamente uma semana depois de completado o manifesto, estoura a Revolução de Fevereiro em Paris, que abre essa onda de choques em vários países europeus com movimentos nacionalistas antimonárquicos que realmente abalaram as estruturas das velhas dinastias. E o Marx e o Engels, vendo isso, eles se mudam para Colônia, é uma cidade na capital da Renânia, bem na fronteira com a França. Ali eles estão na Alemanha, né, que por ter passado pela Revolução Francesa de 1789, conservava essa cidade de Colônia condições de maior liberdade para a atividade política. E como o Engels lembra, num escrito que chama Marx e a Nova Gazeta Renana, de 1884, o Marx era o principal dirigente de uma organização internacional, a Liga dos Comunistas, uma agrupação internacional de trabalhadores e intelectuais de vanguarda que tinha como programa o Manifesto Comunista. E nesse Manifesto Comunista, que foi escrito e publicado antes que o Marx tivesse vivido pessoalmente qualquer processo revolucionário, existia já uma concepção de Estado bastante moderna. Para sintetizar aqui para vocês, o Marx descreve a ascensão da burguesia ao status de classe dominante, conquistando o controle do Estado moderno a partir do extraordinário desenvolvimento da sua própria riqueza, nesse longo percurso que vai das grandes navegações do século XVI até o estabelecimento da grande indústria. Bom, o Marx diz aí no manifesto o seguinte: a burguesia conquistou por fim, desde o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, a dominação política exclusiva no moderno Estado representativo. O poder do Estado moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa. Essa é uma definição bastante conhecida do Marx, bastante taxativa, que resulta numa outra, né? Vejam que o Marx, como eu disse no episódio anterior, já aqui em 1847, vê o Estado como a expressão do poder organizado de uma classe, que possui uma determinação de classe que não está flutuando no ar entre as distintas classes sociais. O Marx escreve, então, no Manifesto Comunista que o poder político do Estado, falando propriamente, é o poder organizado de uma classe para a opressão de outra. Isso é bem importante a gente lembrar. O poder organizado de uma classe para a opressão de outra. Ou seja, para Marx, mesmo antes da Primavera dos Povos, o Estado é a organização centralizada do poder de uma determinada classe contra as demais, para a opressão política das demais, e não um órgão de conciliação de classes. Muito bem. Então, até aqui a gente está apreendendo a concepção do Estado em Marx até 1847. Só que no mesmo Manifesto Comunista, olha que interessante, o Marx diz que na Alemanha o Partido Comunista luta, assim que a burguesia entra revolucionariamente em cena, em conjunto com a burguesia contra a monarquia absolutista e a propriedade fundiária feudal. O Marx aí completa dizendo: mas nem por um instante deixa de fazer sobressair entre os operários uma consciência o mais clara possível acerca da oposição entre burguesia e proletariado, para que os operários alemães possam virar de pronto, como outras tantas armas, contra a burguesia. Então, olha que interessante, para a gente realmente tomar o contexto social e político da época, dá para compreender que, numa Europa cheia de monarquias, cheia de dinastias, o Marx ainda lança a hipótese teórica de que a burguesia poderia talvez cumprir, em certos países, um papel progressista, revolucionário nesse aspecto, e que por isso o Marx concebe a possibilidade, mais uma vez uma hipótese teórica, de uma etapa de luta comum com a burguesia, na medida em que ela saia para lutar contra essas velhas dinastias. E assim que as condições políticas e sociais da dominação burguesa estiverem postas, num lugar, por exemplo, como a Alemanha, que era onde o Marx e o Engels estavam durante a Primavera dos Povos, deve logo se começar a luta do proletariado contra a própria burguesia. Bom, esse é o marco em que a gente se encontra agora. Peço que todo mundo lembre desse momento do manifesto, porque eu vou retornar a ele no final para a gente ver o salto teórico que o Marx dá aí. Dans l'abandon, dans cet abaissement qui conseille si mal l'homme de désespoir, et de lui dire: Bom, gente, eu vou antecipar agora, para efeito didático, alguns conceitos
que a gente vai retomar no final, antes de entrar nessa obra, então, As Lutas de Classes na França. Ou seja, a gente já vai entrar na história com algumas definições que eu acho que vão facilitar a compreensão de por que o Marx analisa a França dessa forma e quais vão ser as novidades do seu pensamento. Nessa obra, As Lutas de Classes na França, senhoras e senhores, que foi escrita sob a experiência da primeira revolução social vivida pelo Marx, o nosso querido autor tira uma conclusão muito importante. E eu não consigo sublinhar o suficiente a importância dessa conclusão, que supera um aspecto do Manifesto Comunista. Essa conclusão foi a seguinte: a era das revoluções burguesas tinha terminado. Em outras palavras, a era em que a burguesia poderia cumprir um papel revolucionário enquanto classe já havia ficado no passado. E isso era verdade ainda que o Marx e o Engels nesse momento não tivessem percebido que o capitalismo, enquanto sistema de dominação econômica da burguesia, ainda não tinha esgotado todas as suas possibilidades criadoras no século XIX. A gente vai ver que ele ainda seria capaz, por algumas décadas, depois da derrota da Primavera dos Povos, de desenvolver as forças produtivas. Bom, para entrar no conteúdo do Luta de Classes na França, a gente pode se perguntar: como se deu historicamente esse término da era das revoluções burguesas ou do papel progressista da burguesia enquanto classe? Para o Marx, isso ficou claro na avaliação do papel da burguesia diante do proletariado de Paris, depois da queda da monarquia do Luís Filipe de Orleans, em fevereiro de 1848. E eu digo aqui da burguesia como classe na sua totalidade, na totalidade das suas frações, e não apenas aquela fração que já se encontrava no poder durante a monarquia orleanista, que era a aristocracia financeira, que eram os banqueiros. Marx dá muita importância para enfatizar esse aspecto, né, de qual fração da burguesia está no poder em cada determinado momento. E aqui é um aspecto interessante que eu queria assinalar para vocês, porque, ao contrário do que normalmente se acredita, aqui nós vamos ver pela primeira vez a grande análise do Marx sobre as distintas frações de classe da burguesia. Uma radiografia que é magnífica pela síntese das disputas entre as frações da burguesia pelo poder, e da rápida unidade da burguesia quando a classe trabalhadora se coloca como uma ameaça à ordem burguesa. Esse é o primeiro momento que o Marx faz isso, que não é no genial 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que nós vamos ver no próximo episódio, mas já nesses artigos que estão compilados, né, na Nova Gazeta Renana, então agora nesse livro, As Lutas de Classes na França. Isso é muito importante para a evolução do pensamento do Marx sobre o Estado, porque é aqui, pela primeira vez, que o Marx dá uma forma mais concreta para a forma do Estado e para como o Estado funciona, com as suas instituições, a classe que controla essas instituições, as frações de classe que disputam o poder em cada momento e a luta entre as classes pelo destino da história desses países. Então, dessa maneira, o Marx vai dar muita importância para a divisão da sociedade em classes, para quebrar aquele mito do povo como um conjunto homogêneo que compõe uma determinada sociedade. Ele vai eliminar, teoricamente, qualquer caráter científico desse termo povo, já que as revoluções de 1848 dissolveram esse bloco popular que surgiu com a Revolução Francesa de 1789. A sociedade vai ficar claramente dividida em suas determinadas classes antagônicas. Então, a gente já discutiu isso, inclusive, no episódio 19 do Espectro do Comunismo, a falácia da estratégia de poder popular do stalinismo, e aqui a gente vai ver como Marx já desvenda esse caso no século XIX, dizendo que a Revolução Francesa de junho de 1848, nela, em lugar do povo imaginário, se trouxe à luz o povo real, ou seja, os representantes das diversas classes em que ele se desmembra. Si vous voulez la paix, il faut commencer par reconnaître la victoire du peuple. Bom, a primeira parte do livro Lutas de Classes na França é dedicada pelo Marx ao estudo da derrota da insurreição de junho em Paris. É isso que a gente vai se concentrar, nessas diferenças marcantes entre as ilusões daquela bela Revolução de Fevereiro, aquela revolução em que os trabalhadores e os artesãos atuaram junto com a fração da burguesia industrial contra a monarquia e a aristocracia financeira, as ilusões disso, e a realidade da Revolução de Junho, aquela revolução
feia, porque ela mostrou exatamente a oposição entre as classes sociais mais modernas da sociedade, ou seja, aquela revolução que opôs pela primeira vez na história o proletariado de um lado e o conjunto da burguesia de outro na arena da revolução, na arena da luta de classes. E o Marx parte nesse livro da análise de quem realmente mandava e de quem realmente tinha juízo na França orleanista. Os banqueiros mandavam, todo o resto obedecia ou se ajustava a esses mandos. Ou seja, na monarquia do Luís Felipe de Orleans, que era o rei que governava a França nesse momento, instaurada na Revolução Burguesa de julho de 1830, muitos anos antes, quem dirigia a orquestra econômica não era ainda a burguesia como classe global, digamos, mas uma determinada fração da classe burguesa, a aristocracia financeira, os banqueiros. Esses grandes financistas, o Marx diz, de quem dependia o financiamento de todas as extravagâncias do Estado monarquista, que estavam coligados, né, com uma parte da aristocracia latifundiária, eles eram os reis da economia, eram os reis das ferrovias, das minas de carvão e ferro, das florestas, enfim, os reis da situação. A burguesia industrial não era parte ainda da cadeia de comando do Estado, ela só estava de maneira minoritária representada na Câmara e fazia uma espécie de oposição leal a esse regime orleanista, né, do Luís Felipe de Orleans, na medida em que já não corria riscos de incitar revoltas contra esse regime, revoltas que tinham sido derrotadas antes, como o levante dos Tecelões de Lyon, em 1834, que foi o primeiro levante operário da Era Moderna, aliás, é importante lembrar isso. A pequena burguesia urbana e os camponeses tinham sido, claro, totalmente excluídos de qualquer representação política no regime orleanista, e os artesãos e trabalhadores urbanos suportavam a carga da expoliação financeira do Estado sem poder desenvolver as forças produtivas de uma indústria que na França nesse momento ainda era muito fraca. Então, eu coloquei aqui essas caracterizações de cada classe, de cada fração de classe, para vocês verem como Marx inicia a análise a partir da situação dessas classes no interior da política francesa. Bom, a resultante disso era, dessa dominação, né, dos banqueiros, da aristocracia financeira, um déficit público crescente e um endividamento cada vez maior do Estado, além de todo tipo de corrupção. A aristocracia financeira, que governava através das câmaras, tinha todo o interesse em expoliar a monarquia, que era totalmente dependente dela, porque o déficit público do Estado era a fonte de enriquecimento desses banqueiros. Ou seja, os banqueiros emprestavam, o Estado tomava esses empréstimos, gastava e depois se endividava enormemente com esses financistas. Né? Assim como é hoje, né? Todos os anos o Estado francês gastava mais pagando a dívida dos banqueiros do que recolhia em receitas por meio dos impostos. E o Estado, mais uma vez, arcava com os custos de vários empreendimentos que davam enormes lucros a esses banqueiros. Por exemplo, a construção de ferrovias. Chega um momento que o Marx diz que os representantes dessa aristocracia financeira nas câmaras legislativas tinham participação acionária nas mesmas ferrovias que mandavam construir às custas do dinheiro público. Bom, olhando o Brasil, é óbvio que esse vício pouco simpático da burguesia atravessou os séculos e se aprimorou como nunca hoje, isso de usar dinheiro público para se enriquecer através do controle do Estado. Bom, gente, ficava claro que a monarquia orleanista não passava de uma companhia de ações para a exploração do Tesouro Nacional da França. Essa situação podia até continuar enquanto a economia e o comércio mundiais estivessem funcionando bem, sem maiores problemas, mas estava claro que na primeira crise comercial na Europa, primeira crise importante, essa frágil economia francesa ia começar a tossir e se sentir rapidamente estrangulada, e foi exatamente o que aconteceu. Em 1847, duas crises econômicas estouraram no centro da economia mundial, que era a Inglaterra, e elas foram simultâneas. De um lado, a doença da batata inglesa e a destruição das safras de 1845 e 46 geraram uma enorme crise alimentar em todo o continente e derramaram sobre os trabalhadores e camponeses o ônus da fome. Eles tiveram que batalhar para a sobrevivência num momento em que era muito difícil conseguir artigos básicos de consumo.
E, de outro lado, a crise geral do comércio e da indústria na Inglaterra gerou uma onda de quebras bancárias, fechamento de fábricas nos principais distritos industriais da Inglaterra, como Liverpool, Manchester, entre outros. E essas duas crises, então, causaram a tormenta perfeita. Senhoras e senhores, o resultado foi que a frágil economia francesa pediu água e os grandes comerciantes já não podiam mais jogar na arena do comércio mundial. Então, eles se voltaram para vender as suas mercadorias dentro do território francês e, claro, isso significou que muitos pequenos comerciantes foram à falência, não podiam competir com esses grandes comerciantes franceses. E as camadas mais pobres da população passaram a suportar uma fome ainda maior. Então, massas de trabalhadores e artesãos em país saem às ruas com armas nas mãos e não recebem oposição da Guarda Nacional e acabam derrubando o governo monarquista francês. Assim caiu a monarquia do Luís Filipe de Orleans a 24 de fevereiro de 1848. Essa foi a Revolução de Fevereiro, aquela revolução em que toda a nação, entre aspas, né, todo o povo atuou junto. E mais exatamente, os trabalhadores em armas atuaram ativamente nas ruas, derrubaram a monarquia e a burguesia apoiou passivamente esse movimento na medida em que respondia aos seus interesses. Vocês vão lembrar que o Marx tomou cuidado de descrever as relações do interior da classe dominante durante a monarquia orleanista, isso que eu acabei de dizer. A fração burguesa da aristocracia financeira comandava, a fração burguesa ligada à indústria e ao comércio não tinha poder. Bom, a partir da Revolução de Fevereiro, as cartas se reembaralham. Os banqueiros cedem o espaço para a fração da burguesia industrial e comercial dentro do governo, enquanto os trabalhadores ficam como uma representação simbólica ultraminoritária nesse governo provisório, né? Nesse comitê executivo do governo provisório. Era um grande compromisso entre as muitas classes que tinham se unido para derrubar o trono, mas cujos interesses se contrapunham de maneira totalmente hostil. E por isso a Revolução de Fevereiro foi forrada de ilusões e de fraseologias para manter tanto quanto possível a falsa ideia de que todo mundo podia seguir junto. Em especial a burguesia e o proletariado que tinham derrubado o Luís Filipe, né, o rei orleanista. Então, a burguesia está desenhando ainda o seu novo regime de dominação enquanto classe. Ela não encontrou ainda a forma exata desse regime. Para isso, ela entendeu que precisava derrotar a classe que ativamente nas ruas tinha derrubado a monarquia. E como a burguesia ainda não tinha desarmado a classe trabalhadora, ela precisava aceitar a instauração de uma república, que foi exigida pelos trabalhadores em armas, junto com instituições sociais de auxílio, a exigência de emprego digno para todos, que era a principal demanda dos trabalhadores. Todos os trabalhadores da França deveriam ter um emprego digno. Obviamente a burguesia não queria nem isso, e muito menos uma república. Ela tinha medo das consequências de uma república, né? Ela ainda não sabia que a república seria o melhor envoltório político para o seu próprio poder econômico. O Marx até diz uma passagem que é muito boa para expressar isso, que a força, né, do proletariado em armas, ele diz assim: em nome do proletariado de Paris, Raspail ordenou ao governo provisório burguês que proclamasse a república. E se essa ordem do povo não se cumprisse em no máximo 2 horas, ele retornaria à frente de 200 mil homens. Os trabalhadores ainda não haviam sido desarmados, e diante dessas circunstâncias, sumiram de repente os argumentos que alegavam razões de Estado e os escrúpulos de consciência jurídicos do governo provisório contra a República. O prazo de 2 horas ainda não havia transcorrido, e todos os muros de Paris ostentavam as gigantescas palavras históricas República Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Eu nem preciso dizer para vocês que essa situação é insustentável para a burguesia. Imagina que ela não quer iniciar o seu governo com uma espingarda operária apontada na nuca. E por isso, desde o primeiro momento, o objetivo da burguesia é tirar de cima a influência dos trabalhadores e esmagar esses trabalhadores em armas. E aqui o Marx faz uma definição muito importante para pensar os processos de luta de classes. Enquanto existe uma relativa paz social, a burguesia pode até se dar ao luxo de se dividir em facções rivais e disputar a primazia uma sobre a outra.
Mas quando a burguesia se vê em apuros, quando ela se vê questionada por baixo pelos trabalhadores, ela precisa se unificar e se unifica para reprimir. E é o que acontece na França, porque ao ditar a república com armas nas mãos, a classe trabalhadora desafiou toda a França burguesa a se unir contra ele. E não podia ser diferente, dizia o Marx, porque a Revolução de Fevereiro fez com que os trabalhadores só abrissem o terreno direto para lutar pela sua emancipação, mas não conseguissem a sua emancipação em si mesma. Isso dependia da luta. E aqui começa a se desenhar um antagonismo de classes da modernidade, né, derivado dessa estrutura capitalista. O antagonismo entre trabalhadores de um lado e burgueses de outro. O novo governo provisório instituiu uma república burguesa, contrária aos trabalhadores. E nas palavras do Marx, a República de Fevereiro fez com que a dominação da burguesia aparecesse em sua forma pura, ao derrubar a coroa atrás da qual se escondia o capital. Então a burguesia francesa se realinhava e os trabalhadores não se deram conta, nesse momento, de algo muito importante. E o que é esse algo muito importante? Eles não se deram conta de que a ideia da aliança de todo o povo, da aliança com a burguesia industrial e comercial, era uma ilusão, era impossível. A sociedade dividida em classes exigia que o Estado atuasse como organização despótica de opressão de uma classe pela outra, e não como um administrador da conciliação dos interesses de classe. Marx discute que o grande problema dos trabalhadores de Paris era que tinham sido seduzidos pela fraseologia dos vencedores. Tinha achado que com a Revolução de Fevereiro e a instauração da República, o domínio da burguesia tinha sido eliminado, e que os cantos de fraternidade na grande imprensa republicana significavam a eliminação das relações de classe na sociedade. Marx diz numa passagem que eu acho brilhante o seguinte: uma abstração cômoda dos antagonismos de classe, uma nivelação sentimental dos interesses de classe contraditórios, uma exaltação delirante acima da luta de classes. Essa era a fraternidade. Essa foi a palavra-chave da Revolução de Fevereiro. As classes estavam divididas por um simples mal-entendido, e Lamartine batizou o governo provisório de 24 de fevereiro como um governo que suspende esse terrível mal-entendido que existe entre as diferentes classes. O proletariado parisiense se deleitou nesse êxtase benevolente de fraternidade. Il faut suspendre ce malentendu terrible qui existe entre les différentes classes de citoyens et qui nous empêche de nous reconnaître. É tão importante esse ponto que, se a gente lê com atenção, Marx começa a pincelar aí o que seria a noção de hegemonia operária sobre os setores oprimidos. Olhem bem que a preocupação do Marx aqui, no contexto de Paris, era bastante clara. Somente quando os trabalhadores entendessem que não havia povo em geral, e sim luta entre as diferentes classes modernas, é que os trabalhadores conseguiriam atrair para o seu lado a pequena burguesia arruinada das cidades e do campo. Aqui vale a pena uma citação direta do Marx sobre esse tema da hegemonia. Ele não diz nesses termos, mas a ideia fica bastante clara para a gente, que é o seguinte: os trabalhadores franceses não puderam dar nenhum passo adiante, não puderam tocar em um cabelo sequer da ordem burguesa, enquanto o curso da Revolução não obrigou a massa da nação que se encontrava entre o proletariado e a burguesia, os camponeses e os pequeno-burgueses, a se unirem aos proletários. Então, essa é uma antecipação brilhante daqueles grandes debates sobre a hegemonia do bolchevismo do século XX, que a gente vai retomar depois. Bom, e sobre as frações da burguesia? Aqui o Marx faz um outro debate importante nessa obra, porque alguns reformistas estabelecem uma antinomia absoluta, que é falsa, entre as frações supostamente progressistas da burguesia, aquela que estaria ligada à produção, e os malvados rentistas. Eles dizem que a gente deve atacar os rentistas e apoiar a fração produtiva da burguesia. Gente, figuras como Elias Jabor, o Jones Manuel, que aderem a essa tradição liberal do stalinismo, gostam muito desse tipo de argumento. E o Marx fala o oposto na luta de classes na França. Ele diz que tão importante quanto entender as razões das disputas sazonais no interior da burguesia é entender que essas frações estão intimamente interligadas como uma só classe. Marx aqui diz que a luta contra o capital em sua forma moderna e desenvolvida é a luta do trabalhador industrial assalariado contra o burguês industrial. Ou seja,
aquele burguês produtivo supostamente progressista. Na nossa época, o Marx não deixaria de reconhecer, como o Lenin, o Trotsky, o Gramsci, a Rosa Luxemburgo viram no século XX, que o capital financeiro integra e subordina as demais frações do capital, que não podem se desvencilhar dos 1001 laços que ligam o agronegócio à indústria, por exemplo, e a indústria às finanças. Da mesma maneira, o Marx critica com força a ilusão de que a gente teria que lutar para ter representantes operários dentro do Estado burguês. Isso é muito importante. Já no século XIX, hein, gente? Mais uma vez, o problema central para o Marx é desconhecer o caráter irreconciliável dos antagonismos de classe na sociedade moderna. O Marx diz que os trabalhadores que fizeram a Revolução de Fevereiro, junto com a burguesia, procuraram impor os seus interesses ao lado dela. Isso era impossível. Os dois representantes operários no governo republicano, que eram Louis Blanc e o Albert, eram só peões que despistavam os trabalhadores da verdadeira relação de classes existente, que o Estado aí condensava. Era uma república burguesa para impor os seus interesses contra os trabalhadores. E é muito engraçado, porque diante do chamado dos trabalhadores por um Ministério do Trabalho no Estado burguês, o Marx responde, bom, mas os ministérios das finanças, do comércio e dos serviços públicos já não são ministérios burgueses do trabalho? Ao lado deles, um suposto Ministério do Trabalho Socialista só poderia ser um Ministério da Impotência, diz o Marx. E aqui vale outro parênteses, porque é uma grande lição do século XIX, aqueles feiticeiros da esquerda brasileira que hoje estão representados num partido como o PSOL, que são parte do governo Lula-Alckmin, de administração do capitalismo, que acham que vão desenvolver uma política anticapitalista por dentro do Estado burguês. Bom, Marx diz claramente que não. E a burguesia francesa, agora integralmente unificada no governo, não podia aceitar ficar refém dos trabalhadores. Então, ela se prepara para o contra-ataque. E aqui a gente vai vendo o ponto culminante o clímax desse grande drama histórico que foi a Revolução e a insurreição de junho de 1848 em Paris. O que a burguesia planejou? Bom, em primeiro lugar, o governo provisório instituiu a Guarda Móvel, 24 mil soldados tirados das camadas mais pauperizadas da sociedade francesa, o lumpenproletariado. A burguesia recrutava esses soldados ali no âmbito de criminosos, de ladrões, de pessoas sem trabalho fixo, tudo aquilo que seria a parte realmente mais pauperizada das classes baixas na França. Depois, a burguesia trouxe de volta a Paris o Exército Nacional que tinha sido expulso pela Revolução de Fevereiro. E para isso a burguesia se aproveitou de um teatro que foi toscamente organizado, né? Ela espalhou pela cidade inteira que uma simples reunião de trabalhadores no Campo de Marte para a eleição dos seus representantes na Guarda Nacional significava um iminente ataque à prefeitura para derrubar o governo provisório e para instalar o comunismo. Então ela se aproveitou disso, dessa campanha em toda a cidade, para poder convencer a população de que era necessário o retorno do Exército Nacional a Paris em defesa da República. E, em terceiro lugar, e mais importante, a burguesia atacou a promessa mais profunda, né, que foi feita pela Revolução de Fevereiro aos trabalhadores, que era garantir um emprego digno. E, na verdade, nem isso a burguesia republicana tinha garantido. Obviamente, o que ela tinha feito eram os chamados ateliês nacionais, que o Marx chama de asilo de pobres ingleses ao ar livre, porque esses ateliês funcionavam como oficinas que obrigavam os trabalhadores a realizar trabalhos que eram inúteis, né? Eram cansativos, improdutivos, em troca de uma remuneração simbólica bastante baixa. Então, a burguesia republicana tinha instituído esses ateliês como uma forma de contenção provisória do descontentamento desses trabalhadores pobres, ao mesmo tempo que permitia os capitalistas explorarem todas as vantagens de um exército industrial de reserva que baixasse os salários daqueles que já estavam empregados. Bom, esses ateliês eram lugares também de organização dos trabalhadores. O Marx chamava de a Força Armada Organizada dos Operários Revolucionários. E a burguesia, obviamente, quis pôr um fim imediato a isso. Ela aproveitou outro incidente, aí causado pela expulsão dos representantes operários do governo provisório, o Louis Blanc e o Albert são expulsos, né, do comitê executivo, que levou milhares de trabalhadores em protesto
para frente da prefeitura de Paris. Claro que a burguesia agitou como se fosse uma nova insurreição. E no dia 21 de junho, o comitê executivo do governo transformou os critérios de remuneração desses ateliês. O salário diário passava a ser um salário por unidade de serviço e ela tinha instituído a expulsão de todos os trabalhadores solteiros dessas oficinas, desses ateliês. Bom, isso era uma declaração de guerra do governo provisório da burguesia republicana reunida na Assembleia Constituinte contra os trabalhadores. E foi a gota d'água, né? Os trabalhadores foram obrigados a escolher ou lutamos ou morremos de fome. E no dia 22 de junho se desencadeou a insurreição que pela primeira vez na história opôs a burguesia como classe dominante ao proletariado nas ruas com armas nas mãos. E sem direção, sem um programa, lutando por desespero, os trabalhadores, depois de batalhar heroicamente nas barricadas por 5 dias, foram massacrados pelo general Cavaignac, o líder do exército da Guarda Nacional, e pelos soldados da Guarda Móvel. Então todo aquele véu que encobria a República Burguesa foi finalmente rasgado e o poder da burguesia francesa surgiu incontestável da derrota das Jornadas de Junho em Paris. Bom, com essa narrativa teórica, o Marx explicita os fatores fundamentais desse confronto entre trabalhadores e burgueses, sintetizado nessa obra As Lutas de Classes na França. Eu disse no início que a Revolução de Fevereiro foi o princípio da Primavera dos Povos. E essa foi uma onda de revoluções que atravessou a Europa e se dava mais ou menos em 3 cenários diferentes. Um deles é a França, que a gente acabou de ver. O outro cenário englobava a Alemanha, a Itália, a Hungria, a Polônia. E um terceiro cenário incluía os territórios ali nas imediações do czarismo russo. Na sua maioria se tratava de movimentos antimonárquicos e de unificação nacional, com exceção do que aconteceu em Paris, que era esse embate mais direto mesmo entre a burguesia e o proletariado. E a derrota da Primavera dos Povos se deu em boa medida pela covardia da burguesia em enfrentar as suas próprias monarquias, e na França com a repressão sangrenta de junho. E o Marx observa aí, algo que eu acho também muito importante frisar, que a partir da Primavera dos Povos, as lutas de libertação nacional precisam necessariamente estar ligadas à luta pela emancipação proletária, que é uma grande inovação na teoria política, né? É uma síntese muito brilhante que o Marx faz tomando essa experiência. O Marx diz até que o húngaro não será livre, nem o polonês, nem o italiano, enquanto os trabalhadores permanecerem escravos. Isso ele vai desenvolver depois, em muitos aspectos, nos escritos sobre a Polônia, nos escritos de libertação nacional da Irlanda e de vários povos do Oriente, né? Na discussão sobre a China e sobre a Índia, que ocuparam muito a atenção e a dedicação do Marx ali na década de 50, na década de 60. Bom, voltando nos capítulos seguintes dessa obra, né, As Lutas de Classes na França, o Marx repassa brevemente as consequências, né, da turbulência de junho de 1848. Bom, como resultado, os camponeses foram agravados com impostos ainda mais pesados. A pequena burguesia urbana que tinha apoiado a repressão de junho foi levada à bancarrota, porque os banqueiros restabeleceram seu poder e passaram a cobrar todos os créditos que haviam dado. Muitos comércios, as vendas passaram a fechar, esses pequenos comerciantes foram à bancarrota completa. Essa foi a experiência que fizeram com a política da burguesia republicana. E com a ameaça da insurreição operária derrotada, as distintas frações da burguesia se dividiram novamente para disputar quem prevalecia uma sobre a outra. E aí a luta se deu entre republicanos de um lado e bonapartistas de outro, ou seja, os defensores do presidente Louis Bonaparte, que foi eleito em 10 de dezembro de 1848. A burguesia republicana, que tinha sido vencedora em junho contra os trabalhadores, foi derrotada nas eleições, porque mais de 6 milhões de camponeses e trabalhadores urbanos votaram no Louis Bonaparte, o sobrinho do Napoleão I, como uma manifestação de ódio contra os republicanos. Então, o Bonaparte sobrinho, essa que era a maior nulidade histórica, como brincava o Marx, se tornou a expressão nacional contra os vencedores de junho. E aí, como eu dizia, a partir de janeiro de 1849 se abriu
um período de disputa de poder entre o Bonaparte, que foi eleito presidente, e a Assembleia Constituinte dos republicanos, né? Os dois disputavam quem teria o verdadeiro poder executivo do país. E o Marx vai narrando essas disputas entre cada fração da burguesia, mais uma vez, entre os republicanos da Assembleia Constituinte, que queriam derrubar o Luiz Bonaparte, e o Luiz Bonaparte, que queria derrubar e dissolver a Assembleia Constituinte. Cada poder avançava a sua tentativa de golpe de Estado contra outro, até que finalmente o poder armado do Bonaparte triunfou e dissolveu a Assembleia Nacional em 3 de junho de 1849. Bom, o restante dessa saga entre as frações burguesas na França nós vamos discutir no episódio seguinte do Espectro, quando a gente for entrar no 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Essa que é outra obra magistral do Marx, que segue quase como uma sequência as lutas de classes na França. Bom, gente, então, como eu tinha dito no começo, vale a pena a gente usar essa última parte do nosso episódio de hoje para encontrar a concepção que o Marx tinha do Estado nesse momento da sua elaboração teórica. Era categórico que o Marx já tinha superado o marco conceitual hegeliano da sua concepção anterior do Estado, né? Tal como apareceu em obras como A Questão Judaica ou A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. A manifestação conceitual do Estado no pensamento do Marx, a partir daqui, das lutas de classes na França, partia de que ele já tinha desenvolvido essa concepção no Manifesto Comunista, já partia desses pilares, né? O Estado era um órgão de opressão de uma classe sobre outra, mas aqui dentro a gente já vê um enorme salto nas lições que o Marx tinha tirado das jornadas insurrecionais de junho de 1848. Lembra lá o que eu disse atrás. E aqui o Marx vai dizer, quando o proletariado fez do seu túmulo o berço da República Burguesa, ele a obrigou simultaneamente a vir à frente em sua forma pura, ou seja, como o Estado cujo propósito, confesso, é eternizar o domínio do capital e a escravidão do trabalho. Olha que interessante essa definição, que é a síntese da luta de classes na França. O Estado tem como propósito eternizar o domínio do capital e a escravidão do trabalho. O domínio burguês, então, livre das suas amarras, é terrorismo burguês contra esse inimigo irreconciliável. Isso é muito importante para entender por que o Marx interpreta esse salto, né, na concepção do Estado a partir dessa experiência revolucionária. Porque se o Estado tem essa função, quer dizer que a classe trabalhadora já não tem nada a fazer junto com uma inexistente burguesia progressista. A burguesia liberal já não pode cumprir nenhum papel revolucionário depois da enorme covardia demonstrada na Alemanha, que passou pela Primavera dos Povos, né? A burguesia liberal alemã caiu no colo da velha dinastia dos Hohenzollern contra as massas, e na França a burguesia esmagou em sangue o proletariado de Paris, como a gente viu. E aqui o Marx supera aquela visão do Manifesto Comunista sobre a conduta do proletariado em relação a uma entrada revolucionária da burguesia na luta contra a aristocracia. As classes da sociedade moderna para o Marx já estavam entrincheiradas em partes definitivamente opostas. Os trabalhadores precisavam, então, de um partido independente e oposto à burguesia, inclusive independente da pequena burguesia democrática que sustentava a burguesia liberal. A maneira como Marx vai tratar disso eu vou deixar para o próximo episódio. Eu prometo que vocês vão gostar muito dessa inovação que está ali escrita na Carta ao Comitê Central da Liga dos Comunistas de março de 1850. Bom, gente, essa é a primeira etapa da evolução do pensamento do Estado no Marx, e a gente vai ficar por aqui nesse episódio. No próximo a gente vai continuar com o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, e eu vou começar também citando essa carta ao Comitê Central da Liga dos Comunistas, porque aí o Marx discute a questão de partido. É muito importante também como parte das conclusões que ele tira da insurreição de junho de 1848 e da própria Primavera dos Povos. Bom, esse é nosso primeiro episódio, então, nessa série da discussão sobre o Estado em Marx. Eu agradeço todo mundo que assistiu e que possa também mandar comentários, sugestões, ver o nosso canal. Quem puder ter um tempo extra, mais uma vez, sugiro
e recomendo assistir o primeiro episódio, quando a gente discute os 7 pilares do pensamento do Marx, e a partir daí a gente vai continuar a nossa reflexão teórica aqui no programa. Então, até a próxima, pessoal!